Nós vamos continuar nessa manhã. Eu quero agradecer a participação tanto do jornalismo da casa, da Gabriela, do Alex, que estão lá no cemitério, no velório do enterro de Lavínia, uma menina de 6 anos de idade que a gente está chocado. E eu estava conversando com o doutor Antônio Geraldo, aqui no intervalo, e ele estava me dizendo que a gente tem que prestar atenção numa coisa. A gente está vendo um fato que nos toca, acho que toca a mim e toca a todos nós, né? De uma violência que não tem fim e que a gente é tocado por ela, mesmo não sendo parte, como é a doutora Adriana aqui, da família, ou vizinho, ou que tivesse conhecido a Lavínia. Mas a gente se sente envolvido numa situação de grande violência. O senhor estava me dizendo que existe um trauma uma depressão pós-trauma. É isso? O que significa isso? Nós temos um quadro que é extremamente importante, que nós não temos nem cuidado no serviço público para isso, que eu tenho que pensar na população, que chama transtorno do estresse pós-traumático. Então, assim, é um transtorno que acontece após um trauma, levando uma situação de doença nas pessoas em função disso. Então, a família que vive aquele trauma, a população envolvida naquele trauma e até as pessoas que se envolvem intensamente com tudo aquilo, eles acabam tendo um quadro chamado de transtorno de estresse pós-traumático, e uma das feições desse quadro que nós chamamos de patoplastia, a forma como se apresenta, pode ser quadros depressivos, quadros de ansiedade e quadros que faz com que a população, faz com que as pessoas sofram intensamente e precisam de cuidado médico. E aí a doença, aí nós temos que Porque às vezes a gente sai de uma situação dessa, mesmo fazendo uma transmissão como essa, né, os jornalistas que estão lá, exatamente, parece que a gente levou uma surra, né? Exatamente. Agora, eu estava olhando o Rony, que é o pai, que se sente altamente responsável por tudo isso. Como é que o senhor vê a saída desse pai? Quer dizer, como é que o senhor acha que ele vai ter condições de sair dessa situação? De que forma ele vai levantar amanhã e vai sobreviver para continuar dando aula de educação física? Se é que ele vai levantar amanhã, né, Ana? Nós não sabemos nem se ele consegue levantar amanhã. Então, assim, a constituição de cada pessoa dá uma característica do que nós podemos fazer. E, com certeza, é necessário que ele faça um acompanhamento psiquiátrico, e o psiquiatra vai pedir um acompanhamento psiquiatra psicológico, sociológico, que vai precisar ajudar essa pessoa, porque o sofrimento ele é imensurável. Não tem como medir o sofrimento daquele pai naquele momento. A gente não consegue imaginar. Ele não consegue, tanto que, de repente, assim, aquela queda abrupta que ele tem de não suportar a dor, faz com que a mãe tenha a força de ir lá ajudá-lo, no sentido de, assim, bom, eu não posso cair, ele também cair, vamos ajudar, vamos ver o que se faz. Claro que nós temos uma coisa que também temos que prestar atenção em relação a ela, do transtorno do estresse pós-traumático, o luto complicado, que às vezes o luto não é vivido naquele momento, mas vai ser vivido depois, porque o luto não tem como viver. Isso acontece em várias situações de doença, que a pessoa tem uma doença grave, depois vive o luto dessa doença, se ela negar a doença naquele momento. Os casos que o senhor tem acompanhado como psiquiatra e presidente da associação, que uma pessoa sofre um trauma emocional e mental, né, desse tamanho, né, quais são os sintomas depois? Como é que a pessoa fica normalmente? Ana, se ele caminhar para um quadro depressivo pós o estresse todo, ele vai ter cansaço, moleza, desânimo, tristeza, às vezes vem junto com isso, na formação do quadro, ideias de morte, ideias de suicídio, achar que a vida não vale a pena, um rompimento com as relações sociais, com o mundo, isolamento social. Porque é uma família, né, doutora Adriana, que se acabou, né? Mesmo com esse comportamento da Andréia, você que a conhece, você acha que eles continuam como um núcleo familiar? Não, difícil. As palavras da Andréia são que já perdoou, que a dor que ele está sentindo não teria castigo pior. Que ela passa nesse momento é que ela perdoou. A princípio parece que sim, mas como eu já disse antes, eu tenho medo do depois, que ela cair em si e conseguir romper essa casca. O cuidado que ela teve, muito, né, com muito. o outro, quer dizer... O tempo todo ele solicita ela e ela vai. E ela responde, E ela responde. Ela responde. Rezaram juntos ontem. Elas rezaram juntos.
A família, eles têm irmãos? Sim, o Rogério está ali do lado dele. É irmão dele. É irmão né? dele. E a Rosilane, minha prima, que ainda não consegui ver ali, que está pior ainda do que o Rony. Que é a irmã dele Que é a também. irmã São dele. 3 irmãos. São 3 irmãos. E a Andréia? A Andréia, eu não conheço a família da Andréia. Ontem eu vi o pai, não sei se a Andréia, eu vi uma irmã também, me parece. Eu vi o pai e uma irmã. Que a gente assim se encontra festas e não tem a expansão de ir na família do outro que está se chegando, né? Mas eu vi o pai dela e uma irmã, assim. A força dela é Ana Maria, que sirva de exemplo. Pois não, Gabriela. Ontem eu entrei na casa da Andréia, ela me recebeu. Ela que durante todo o momento de busca deu várias entrevistas na esperança de encontrar a menina. Então ela queria mais que tudo fosse divulgado, a foto da menina fosse mais divulgada, na esperança de que ela fosse encontrada. Depois que chegou a notícia da morte da menina, ela continuou forte, como a gente vê nas imagens. Ela me recebeu, agradeceu as equipes da polícia, agradeceu as equipes de reportagem. Ela não quis gravar entrevista de jeito nenhum. Ontem eu conversei bastante dentro do quarto da Lavínia com o tio dela, o Rogério, que é também padrinho da Lavínia, mora ao lado, viu a menina crescer de perto, diariamente. Ele falou muito emocionado da menina, falou que a menina era uma criança tímida, em algumas situações e ao mesmo tempo extrovertida, dançava bastante, gostava de estudar. Ele falou, ele quer pedir, ele falou que, nas palavras dele, quer a justiça do homem. Ele espera agora a condenação da culpada e se houver outros envolvidos, ele espera que seja feita a justiça do homem, nas palavras dele. A Andréia pediu para não gravar entrevista e o Rony, como a gente viu, não tem menor condição de falar. Mas ela, de qualquer forma, Gabriela, você que esteve com ela pessoalmente por mais tempo, nos passa, né? Uma mulher com... Que idade ela tem? Ela é muito jovem ainda, né? Mas uma mulher muito forte, muito determinada. Ela era professora, largou a profissão para cuidar da filha, é uma pessoa religiosa, que acredita em Deus, muito forte, sem dúvida. A gente não sabe como é que ela está por dentro, né? A gente não consegue dimensionar essa dor. E muito jovem, né? E a gente fica aqui consternada, né? E dizendo, meu Deus, né? Para onde está indo a sociedade que a gente está vivendo? E hoje, inclusive, com várias notícias, né? Hoje parece que essa semana, parece que foi um movimento, né? de violência, de crimes, né? A gente teve aí, inclusive, a mãe do nosso amigo Roger, que foi assaltada ontem à noite aqui no Rio de Janeiro. O parceiro dela morreu, ela está... nós falamos com a Débora hoje de manhã, que é a mulher do Roger, nossa amiga, Débora Seco, que está dando também uma força para o Roger. Doutora, existe um aumento, é uma sensação nossa, da mídia, que trabalhamos mais de perto com isso, ou das pessoas que estão em casa, existe um aumento de violência no mundo ou era menos noticiada antes? A violência ela sempre existiu, agora ela tem piorado numa situação avassaladora. Isso são movimentos de proteção que nós temos que tomar muito cuidado, porque os movimentos sociais protegem muito as pessoas que cometem violência. E isso não é bom, porque nós temos cada vez mais situações de violência. Agora, o percentual de pessoa que tem a mente voltada, como o caso dessa moça, ele é o mesmo, não houve um aumento. Agora, há um aumento de violência na população em geral. Por quê? Porque há necessidade de criar barragens e que parem esse tipo de violência. Aumentar as situações de resolutividade daquilo que para as violências. Vamos ver os países que têm menos violência. É um pedido aí, a presidente da República esteve aqui com a gente, dona Dilma. É um pedido, acho que é um clamo da população, né? A revisão do Código Penal brasileiro para aumentar as penas e que a justiça seja feita àqueles que merecem. Inclusive, Ana, se me permite,
conversando com o doutor no intervalo, quando eu disse que o meu medo era medida de segurança, pois, apesar do crime ser hediondo, quando uma pessoa pega uma medida de segurança, ela é reavaliada num período e depois ela pode sair. E o que acontece é porque essas pessoas são reavaliadas por psicólogos e não por psiquiatras. E psicólogos visam ressocializar a pessoa. Mas eu acho que tem que haver uma mudança, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer ao doutor. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, doutora Adriana. Eu vou fazer um intervalinho comercial urgente e volto com você já já. A população...